Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, os Srs. Deputados, Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado. Sr. Ministro, nós naturalmente temos um mundo que funciona com dois tempos diferentes e é um tempo em que nós nos recordamos antes do Covid-19 e é o tempo em que nós nos recordamos depois do Covid-19. Evidentemente que isto significa que há uma fase de adaptação, mas a fase de adaptação só termina quando nós temos um planeamento. E, portanto, eu naturalmente que estou ansioso por conhecer, lamento ainda não conhecermos com mais detalhe, o plano que tem adaptado, como referiu, para uma estratégia que permita que o Ministério que tutela possa participar naquilo que é a retoma económica do país. Porque é fundamental que participe. E eu gostaria que pudesse precisar um bocado mais. E precisar em que sentido? Eu recordo-me que o Sr. Ministro chegou a dizer mais que uma vez que, de facto, o orçamento que tem no seu Ministério não é dos maiores. Mas o património que o seu Ministério efetivamente tem sobre a sua tutela, por assim dizer, é um ativo natural importantíssimo, onde nós podemos extrair muito daquilo que poderá ser uma futura projeção para que o país recupere. Recupere, naturalmente, pensando nas atividades que, primeiro, têm que ser tratadas devidamente, como o caso da pesca. E eu ouço falar da pesca e falamos aqui um bocadinho daquilo que é a possibilidade de algumas pessoas regressarem ou não à pesca, de encontrarem na pesca ou não uma atividade que poderá ser substituta daquilo que era o seu rendimento ou substituta daquilo que era o seu posto de trabalho, mas, acima de tudo, o fundamental é melhorar a atratividade para a pesca. E eu gostaria de perceber um pouco melhor como é que pensa fazer isso, porque senão, estruturalmente, nós teremos sempre o mesmo problema. Há coisas que mudam no mundo, mas este problema não muda efetivamente. E não muda também, como é óbvio, os problemas relacionados com aquilo que são os custos de operação. Os custos de operação em dois setores muito particulares, na pesca e na aquicultura, são problemas estruturais que afetam muito o setor e a competitividade do setor. Quanto mais é o custo, naturalmente, mais dificuldade tem a empresa de colocar aquilo que é a exploração do seu produto, aquilo que é, efetivamente, a venda e o preço que estabelece, porque está apertado pelas margens. E que nas margens, eu refiro-me, por exemplo, à energia. Na aquacultura, permanece o problema relativamente ao custo da energia. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se existe uma estratégia para ajudar os setores que têm sobre a sua tutela, os setores económicos, no sentido de nós podermos ter, no futuro, um custo operacional que é mais reduzido, e pergunto-lhe sobre a energia. Porque, Sr. Ministro, se nós não melhorarmos aquilo que são as condições destes setores, nós não estamos a melhorar a sua competitividade e nós não estamos a prepará-los, não é só para o mercado nacional, é para o mercado internacional. E nós não estamos a conseguir fazer com que estes setores consigam competir devidamente com outros que congregam apoios em diversas matérias e conseguem assim tornar-se mais competitivos. Portanto, não podemos permitir que se perca o comboio. E quando eu falo no comboio e falo neste caminho daquilo que é a exportação que os nossos setores têm que ter, especificamente aqui até na aquacultura e na pesca, eu acho que é fundamental percebermos o funcionamento dos seguros de crédito. Aqui há, naturalmente, desafios, não só no que diz respeito àquilo que são o custo associado à elaboração do seguro de crédito, o tipo de cobertura do seguro de crédito. Eu dou-lhe um exemplo simples. Os seguros de crédito que o Estado atualmente tem com a COSEC, que é com quem estabelece os seguros de crédito com garantia do Estado, têm diversos tipos de limitações, entre os quais, por exemplo, o tipo de mercados para onde eles estão disponíveis. Porque há um mundo, antes do Covid-19, onde efetivamente se apontava para mercados onde era mais difícil obter seguros de crédito. Atualmente, os mercados de maior risco não são só aqueles que estão fora da União Europeia, são aqueles que também estão dentro da União Europeia. E há, de facto, dificuldades em obter seguros de crédito para vendas que são realizadas para o mercado da União Europeia. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se até o próprio reforço destas linhas de seguro de crédito que se existem contemplam ou não esta dificuldade que agora nós temos pela frente e que tem que ser rapidamente ultrapassada. Sublinho. Hoje em dia, nós não sabemos se uma empresa para a qual uma empresa portuguesa está a vender no mercado da União Europeia não tem dificuldades maiores ou muito piores do que qualquer outra empresa no mercado que podia ser considerado de risco há uns anos atrás. Perdão, há uns meses atrás. Sr. Ministro, para terminar, as atividades económicas que estão associadas e alavancadas
naquilo que são as nossas praias, naquilo que é a atividade, toda a atividade que nós vemos, especialmente até a atividade balnear, e que representa um tecido económico cada vez mais forte, cada vez mais pujante e que nós queremos naturalmente que volte a ser. Mas que tem, aqui neste caso, dentro daquilo que é o leque e de setores económicos que o Sr. Ministro tem que dedicar atenção, especificidades diferentes dos restantes. E que vão se defrontar com uma quebra de receita comparativamente ao ano passado, quando nós começarmos a olhar agora nestes meses em que o bom tempo vai começar a instalar-se no nosso país, vamos efetivamente reparar que a sua quebra de receitas será muito maior comparativamente ao ano passado. Mas há uma vantagem. Há a vantagem de o Sr. Ministro, naturalmente, aqui já poder anunciar aquilo que são os apoios que pode desenvolver para estes setores, que estão associados a uma série de dificuldades, não só por aquilo que poderá ser os constrangimentos na área do turismo, mas também por todas as outras matérias associadas à limitação de acesso às praias e etc., que o Sr. Ministro, como é óbvio, poderá aqui dar nota do que é que estes setores poderão dar da sua parte. Sr. Ministro, eu agradeço-lhe a sua atenção e espero que possa e consiga responder às perguntas que lhe coloquei.